Saúde os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala é o irmão João Vitor, amém, meus irmãos? Mais um momento, né, meus irmãos, da meditação na palavra do Senhor, amém? Peço aos irmãos que os irmãos acompanhem junto comigo, amém? Irmãos, hoje eu queria falar para os irmãos a palavra do Senhor que se encontra lá em Josué, no capítulo 1, amém? Uma passagem muito conhecida, creio eu, do Antigo Testamento. Uma passagem que Deus vai falar muito ao nosso coração, não tenho dúvidas disso. Amém, meus irmãos? Bom, Josué capítulo 1, o versículo de número 1. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Bom, a palavra do Senhor vem dizendo assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol. Será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém, meus irmãos? Bom, irmãos, uma passagem, como eu já bem falei, creio eu, bem conhecida do Antigo Testamento, né? É um dos Pentateucos, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E é uma passagem muito conhecida. E uma passagem muito crucial também, meus irmãos. Bom, a palavra do Senhor começa, né? A passagem tem por título A Entrada na Terra de Canaã. Amém? O livro de Deuteronômio termina com a morte de Moisés. Amém? Moisés contempla a terra prometida e ali ele morre, né? E ali, quando Moisés morre, Deus já tinha falado para Moisés que já tinha escolhido uma pessoa para estar no lugar de Moisés, né? 2 pessoas no caso, Josué e Caleb. Então, o início do livro de Josué tem por Deus falando a Josué: olha, Moisés morreu. E Deus não só chega para Josué e fala assim: Moisés morreu, pronto, acabou. Não, ele chega para Josué e fala: Moisés morreu, e dá uma ordem a Moisés, e dá uma ordem a Josué: pega esse povo e atravessa o Rio Jordão. Amém? Meus irmãos, aquele povo ficou no deserto durante 40 anos, né, rodando ali Israel e não entrando, por causa da dureza do coração do povo. O povo não queria se voltar a Cristo, não queria se voltar ao Senhor, não queria se voltar ao Deus de Israel. Amém? A dureza do coração das pessoas naquele momento fez com que o povo não entrasse na terra de Canaã, mesmo eles estando do lado, ainda assim eles não entraram. E ali, quando Moisés morre, Deus dá esta ordem a Josué, uma ordem muito difícil, uma ordem muito complicada, porque não era fácil você comandar um povo daquele.
Não era fácil você ser um comandante de uma nação, porque abaixo de Deus, quem mandava no povo de Israel era Josué. O Josué era o líder das 12 tribos de Israel. Josué era quem estava à frente do povo de Israel. Amém? Então, meus irmãos, ali Josué, Deus dá uma ordem a Josué. Mas o contexto da história aqui, Josué era muito jovem. Josué, ele estava aprendendo com Moisés. Josué era o discípulo de Moisés. Moisés estava treinando Josué. A intenção de Moisés era treinar Josué, para que Josué sabesse o que ele ia ter em mãos depois que ele morresse. E o Senhor também já tinha escolhido a Josué para substituir Moisés no comando, né, para ali direcionar o povo de Israel. Amém, meus irmãos? Então ali Deus dá uma ordem: Josué, toma o povo, pega esse povo, atravessa o Rio Jordão. E é uma ordem muito bonita, meus irmãos. Amém? É uma ordem muito bonita. E ali Josué, a gente vê claramente que a palavra fala que Josué, ele teme de certa forma, porque o Senhor segue, né? Ele segue no versículo 3, o Senhor falando assim: todo o lugar que pisares, ou seja, que colocar a planta do seu pé, esse será vosso. Tenho dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, Deus está mantendo a promessa que ele prometeu a Moisés. Amém? Todo lugar que Israel pisasse seria de Israel. E ali o Senhor vai no versículo 4 falando: desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo, ou seja, será o vosso território. Será ali que Israel se estabelecerá, né? Aquela terra toda tinha sido separada por Deus para Israel. É aquela terra que Abraão levantou altar e sacrificou, e fez tudo para sacrificar a Isaac, né? Foi naquela terra que o próprio Isaac morou com a esposa dele, com a família dele. Foi aquela terra que Deus tinha prometido ao povo de Israel e a Abraão, a sua descendência. Amém? E no versículo 5, uma coisa maravilhosa, meus irmãos. A palavra do Senhor vai seguindo: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixareis, nem te desampararei. Meus irmãos, como eu falei, Moisés tinha morrido e Josué era muito jovem para assumir aquele cargo. Amém? Mas o Senhor vem no versículo 5 e dá um ânimo a Josué. Essa palavra, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, é uma palavra que remete muito a fortalecimento, a encorajamento, porque o Senhor pega Josué ainda é jovem, como eu bem falei, e o Senhor pega Josué e fala: Josué, olha, esforça-te. No versículo 5, ele fala assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo também. Amém, meus irmãos? Então, do mesmo jeito, é Deus falando para Moisés, para Josué: Josué, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você. E aí o Senhor completa: não te deixarei, nem te desampararei. Amém, meus irmãos? Olha que coisa linda. O que Deus está falando aqui nessa passagem? Ele não nos desampara, Ele não nos deixa. Amém? Mesmo, irmãos, com as dificuldades que temos, que passamos, né? Muitas vezes nós pensamos que não conseguimos ir além. Moisés, né? Era um homem que é o homem de maior intimidade do Antigo Testamento, é um homem que tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele conseguiu ver as costas de Deus. O poder de Deus se resplandecia em Moisés. Era um homem que escreveu boa parte do Antigo Testamento. Ele escreveu Gênesis, Êxodo e outros livros também, Deuteronômio, Levítico, Números, os Pentateucos, todos os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés que escreveu. Era um homem que tinha uma intimidade extraordinária com Deus. E agora esse jovem, que é Josué, vai substituir
este homem. Você vê a responsabilidade que este menino, que este jovem tinha. E na nossa vida não é diferente, irmãos. Muitas vezes vamos atender responsabilidades que muitas vezes vamos parar para analisar e falar: não tenho capacidade, eu não consigo fazer isso, porque o outro que estava antes de mim era muito mais capacitado. Só que vai chegar a hora, irmãos, quem capacita é Deus, quem nos fortalece é Deus, amém? Aleluia! E tanto que o Senhor fala: não te deixarei e nem te desampararei. A promessa de Deus, do mesmo jeito que eu fui com o meu servo Moisés, também serei com você. Muitas vezes a gente pensa que estaremos sozinhos, mas Deus vira para a gente e fala: não te deixarei, nem te desampararei. Amém, meus irmãos? E o versículo 6, a palavra do Senhor vai continuar: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a esta terra que jurei aos seus pais. Ou seja, é Deus falando: tenha bom ânimo, confia em mim, porque as dificuldades vêm. Não é fácil. Josué estava numa situação que todos nós vamos passar, uma situação que Deus vai colocar coisas grandes, coisas maravilhosas na nossa vida, e a gente vai achar que não somos capacitados. Josué estava passando por esse momento. Amém? Josué estava passando por esse momento e Deus estava falando para Josué: Josué, tenha bom ânimo, esforça-te. Porque quando estamos na presença do Senhor, irmãos, temos que nos esforçar. Temos que ter bom ânimo para esperar o tempo do Senhor, para passar pelas dificuldades, pelos problemas, para passar pelos desertos, meus irmãos. Temos que nos esforçar. Temos que dar o melhor de nós para Deus. Temos que fazer tudo conforme agradável e perfeito a Deus. Por isso que o Senhor fala a Moisés, por isso que o Senhor fala a Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Amém, meus irmãos? Esforça-te e tem bom ânimo. Glória a Deus. Versículo de número 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo. Irmãos, você vê que no versículo 6 ele fala: esforça-te, tem bom ânimo. Só que no versículo 7 Deus muda: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Ou seja, aqui é uma conotação diferente, é uma fala diferente. Deus fala: olha, tem bom ânimo. No versículo 7 ele fala: tenha muito bom ânimo. Porque haverá tempos que você passará por dificuldades, que você não vai ter força em você mesmo. E você vai ter que confiar mesmo não tendo força. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Haverá tempos que você passará por problemas, por dificuldades, que você mesmo não vai conseguir andar sozinho. Você não vai ter força. E ainda assim você vai ter que caminhar, você vai ter que passar por aquela dificuldade. Você vai ter que passar por aquele deserto. Amém? E Deus vai continuar: tenha muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer lá no Salmo 119, né? A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? O Salmo 1, né, fala assim: aquele que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas anda segundo o conselho do Senhor, né? E tem prazer na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Deus, ele dá uma ordem a Josué e ele fala: olha, não saia da minha lei, não deixe de andar nos meus preceitos, não deixe de fazer conforme a lei que o meu servo Moisés deixou.
medite nela prudentemente, para que ela te conduza prudentemente para onde quer que andares. Irmãos, se a palavra do Senhor fala para a gente meditar na Bíblia, na palavra do Senhor de dia e de noite, é para a gente meditar. Qual é o significado, irmãos, quando a passagem do Senhor fala lá no Salmo 119, versículo 105, quando fala assim: a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Esses dois versículos se completam. O versículo 7 de Josué e esse versículo 105 do Salmo 119. Por quê? O Senhor fala para Josué para que ela te conduza prudentemente. Ou seja, Deus fala antes: não ande para a esquerda nem para a direita. Amém? Ou seja, não penda para nenhum lado. Siga a minha lei. Prudente, para que ela te conduza, prudentemente e te conduza por onde quer que andares. Amém? Ok. Salmos 119, versículo 105 fala: a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra aqui, lâmpada, significa de guia ou condução. A palavra lâmpada aqui é aquele que guia. Lembra da passagem da parábola das 10 virgens? As nércias as virgens nércias e as virgens prudentes? As prudentes estavam com lâmpada. Quando você está no escuro, irmã, você consegue enxergar? Creio que todo mundo vai dizer aqui que não, obviamente. Quando você está nesse mundo, o que vai te conduzir? É a palavra de Deus. Por isso que Deus fala: não andes para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que vás. A palavra do Senhor, a lei do Senhor é ela que nos conduz. Por isso que lá no Salmo 119, o versículo 106, Davi escreveu que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Lâmpada é aquele que guia, luz é iluminação. Iluminação é aquilo que dá clareza, você consegue enxergar. Irmãos, no escuro você não vai conseguir. Nesse mundo, sem a palavra de Deus, você não consegue viver. Por isso que o Senhor vira para Josué no versículo 7 e fala: prudentemente te conduzas. Olha a palavra que Deus está usando: te conduza. Qual é a palavra que no versículo 105 do Salmo 119 fala? Lâmpada para os nossos pés. Lâmpada aqui, como eu falei, é condução, é guia. Luz para os nossos caminhos é entendimento. É a palavra do Senhor que vai nos dar sabedoria. Irmãos, é de suma importância a gente meditar na palavra do Senhor. Porque se você está fraco, se você não consegue ter discernimento do que você vai fazer, é a palavra do Senhor que vai nos ensinar. É a palavra de Deus que vai mostrar pra gente o que a gente deve ou não deve fazer. Por isso que Deus fala para Josué: Josué, medita na minha lei. No versículo 8 ele vai falar aqui, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, por isso que Davi escreveu lá no Salmo 119: a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É ela que nos conduz e é ela que nos dá sabedoria. Por isso que o Senhor fala: para que, conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, se a gente tirasse um momento para ler a Bíblia todos os dias da nossa vida, e eu não falo isso só para vocês, irmãos, eu falo isso para mim também. Muitas vezes eu fico sem ler a Bíblia também, porque estamos em fraqueza, nós
nós passamos por dificuldades e não é fácil. Eu sei o tanto de dificuldade que muita gente passa. Não é fácil viver nesse mundo. Mas, irmãos, se a gente tirar um momento na nossa vida no nosso dia, para ler a palavra do Senhor, é maravilhoso, meus irmãos. Então você vê, Deus pega um jovem e dá toda essa instrução. E o versículo 9 ainda vai dizer: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, porque onde quer que andares, para onde quer que andares. Meus irmãos, Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. E a palavra do Senhor hoje, eu creio, meu irmão, minha irmã, que Deus está nos falando. Vamos meditar mais na palavra do Senhor. Não vamos tirar a lei do Senhor, a palavra do Senhor, a Bíblia da nossa boca. Amém? Do nosso coração. A palavra do Senhor fala para a gente ter a palavra do Senhor no nosso coração, para que não venhamos pecar contra Deus. Amém, meus irmãos? Então que venhamos ter a palavra do Senhor, até porque a palavra do Senhor é a espada. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Amém, meus irmãos? Então, que Deus venha falar grandemente ao coração de cada um dos irmãos, que essa palavra possa falar grandemente a cada um dos irmãos, e que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. Amém? Peço aos irmãos que nesse momento, eu peço aos irmãos que os irmãos fechem os olhos junto comigo e orem junto comigo. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Meu Pai, obrigado por mais esta palavra, Senhor. Obrigado por mais este momento, Pai, que o Senhor tem nos dado, de estar ouvindo o Teu Santo Evangelho, a Tua Santa Palavra. Meu Pai, como a Tua Palavra diz, meu Pai, que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É ela que nos ilumina, quem nos capacita, que nos conduz. Ó meu Pai, que o Senhor venha continuar abençoando a vida de cada um que está ouvindo este momento, desta palavra. Ó Senhor, meu Senhor, eu não sei, Pai, o que está acontecendo na vida deste meu irmão, desta minha irmã, mas o Senhor conhece e sabe todas as coisas. Ó meu Pai, o Senhor sabe, meu Pai, quando vamos levantar, quando vamos dormir. O Senhor conhece, meu Pai, o que vamos fazer amanhã, depois de amanhã. O Senhor sabe de todas as coisas. Nada, Senhor, está, meu Pai, longe do Teu olhar. Tudo está, meu Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Por isso eu peço, Senhor, vai abençoando, vai entrando com providência, meu Pai, na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Fala grandemente, Pai, aquilo que eu não consegui falar, meu Pai, mas que o Teu Espírito Santo, meu Pai, pode falar, meu Pai, no coração de cada um. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo venha bradar grandemente, Pai, no coração de cada um e na mente, meu Pai, de cada um. Vai fortalecendo, vai abençoando, vai dando graça, vai dando paz, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó meu Pai, abençoa, meu Pai, a vida de cada um, desta minha irmã, deste meu irmão, Pai. Vai estendendo as Tuas mãos, meu Pai, e vai dando vitória, Senhor, a cada um, meu Pai, neste momento. É o que eu peço, Senhor, e desde já agradeço por tudo, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanham pela Rádio Porta-Voz de Cristo. Aos irmãos também que nos acompanham pelo canal do YouTube. Que Deus abençoe grandemente e poderosamente a vida dos irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos.